Fala pessoal, beleza? Vamos trabalhar nessa aula com coleções, collections, tá? É um assunto um pouquinho mais avançado do que o normal, porém um assunto muito importante, muito útil, o conceito de coleções. A gente usa muito coleções quando a gente vai trabalhar, sobretudo, com listas, tá? A gente vai utilizar coleções quando for trabalhar com web scraping, com módulo de classes, com construção de programas onde existam muitos controles para a gente manipular. As coleções elas vão facilitar bastante a nossa vida, tá? Eu vou trabalhar nessa aula em 2 vídeos, então eu vou dividir essa aula em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo a gente vai abordar os conceitos principais, fundamentais sobre coleções, conceitos básicos. E no outro vídeo a gente vai subir bastante o nível e fazer alguns exemplos mais complexos, tá? Então inicialmente vamos só dar alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer com coleções, inclusive que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo. Eu tenho aqui ó, uma lista onde eu clico no botão e ele fica sorteando para mim aqui valores aleatórios de números da Mega Sena, por exemplo, entre 1 e 60. Números que não se repetem, tá? Isso aqui a gente faz utilizando coleções. Claro, apenas coisas básicas para exemplificar. Um outro exemplo é esse daqui. Eu tenho isso aqui a gente vai fazer nessa aula de hoje, tá? Aqui eu tenho um formulário onde eu tenho aqui ó, na minha tabela, digamos que eu tenho uma espécie de banco de dados. Eu tenho aqui algumas cidades, tá? E na coluna C eu tenho regiões e eu quero preencher essas regiões dentro de um combo box, tá? Eu quero pegar o que está na base de dados, que está na planilha e colocar no combo box, porém eu não quero que se repitam. Então eu utilizo coleções. Eu clico nesse botão aqui, ó. Repare que ele já preencheu aqui, ó, com os estados, as regiões, aliás. E quando eu escolher uma região, por exemplo, Sudeste, eu quero que ele preencha aqui os estados da região Sudeste. Se eu colocar Centro-Oeste, a mesma coisa, tá? E para as outras regiões aqui. Se eu pegar o estado de São Paulo, eu quero que ele traga para mim aqui as cidades do estado de São Paulo. Rio de Janeiro, eu quero que traga cidades do Rio de Janeiro, e assim por diante, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, Sul, e pegar o estado do Paraná, vai trazer estados e cidades do Paraná, Santa Catarina, cidades de Santa Catarina. Então, basicamente, o que ele faz? Ele vem aqui na planilha, busca a lista e coloca dentro de uma coleção e joga para dentro do formulário, tá? Para dentro dos test box. Isso são exemplos que a gente vai fazer nessa primeira aula, que é uma aula mais básica. Aí na outra aula, na aula 2, a gente vai trabalhar com um conceito um pouco mais avançado de coleções. Repare que eu tenho aqui um formulário. Nesse formulário eu tenho 24 campos, tá? 24 controles. Então imagine que eu preciso verificar se esses campos são obrigatórios, se eles foram preenchidos, ou se campos numéricos foram preenchidos com números, ou se campos de data foram preenchidos com data. Se fosse verificar um campo por um, levaria muito trabalho. Se campo 1 for igual a vazio, então alguma coisa. Se campo 2... Enfim, eu levaria muito trabalho. Uma alternativa é eu pegar todo mundo, colocar dentro de uma coleção, e a coleção se encarrega de fazer o serviço para mim. Eu clico no botão, ele vai dizer para mim, ó, preencha corretamente os campos obrigatórios, e ele vai pintar já de vermelho. Então eu vou preencher esses campos aqui, que são obrigatórios, estão em vermelho. Ok, preenchi, cliquei no botão. Agora ele está mandando eu preencher corretamente os campos de datas, que são esses amarelos. Então 10/10 de 2021, por exemplo. Eu vou preencher aqui, vou dar apertar. Faltou esse último aqui, também uma data. Ok, eu clico no botão e agora falta os campos numéricos, tá? Então eu venho aqui, vou preencher com números esses campos aqui, ok? E aí, tudo ok, tudo certo, ele conseguiu fazer todas as verificações. Agora o mais impressionante de tudo isso é que se você for entrar dentro do código do botão para ver o código que faz essas verificações, você observa que é um código relativamente simples, tá? Que faz todas aquelas verificações. Então eu tenho cerca de 24 controles, eu poderia ter 30, 50, 100 controles dentro do meu campo. Eu apenas tenho um serviço de colocar esses controles dentro de uma coleção, de uma collection, e a própria coleção se encarrega de fazer as verificações individualmente para mim, tá? Isso facilita muito, 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 muito o nosso trabalho.
Beleza? Então vamos começar agora a entender sobre essas coleções. Eu vou abrir aqui um arquivo em branco do Excel para a gente começar a trabalhar em cima dele. Eu já vou salvar esse arquivo, vou clicar aqui em salvar como e vou salvar aqui dentro da pasta VBA avançado e vou salvar como coleções, collections, tá? Collections, aula 01, tá? Então isso aqui é a aula 1. E vou salvar aqui, beleza. Eu vou inserir aqui algumas planilhas, tá? Vamos entender inicialmente o que são coleções dentro do VBA. Se você observar para dentro, se você observar essa tela aqui eu tenho alguns exemplos já de coleções. Então, um intervalo de células é uma coleção. Essas planilhas que eu tenho aqui dentro também são coleções, tá? Coleções de planilhas. Deixa eu entrar dentro do VBA. Eu vou acessar o VBA, eu vou inserir um módulo, tá? E aqui dentro desse módulo eu vou inicialmente criar uma macro chamado exemplo de coleções, tá? Então, quando eu declaro uma variável, por exemplo, Jim W as worksheet. Repare que quando eu crio uma variável as worksheet, por exemplo, eu tenho dois nomes que são basicamente iguais. Eu tenho aqui worksheet e aqui embaixo eu tenho worksheets com S. Qual que é a diferença básica entre worksheet e worksheets? Worksheet é a classe, tá? É a classe que representa o objeto, ao passo que worksheets é a coleção, e dentro dessa coleção eu tenho diversas planilhas, ok? A mesma coisa vai acontecer para outros tipos de objeto. Por exemplo, workbooks. Eu posso criar uma variável as workbook. Workbook é a classe do objeto. Workbooks é a coleção de objetos. A mesma coisa pode acontecer para listObject. Então, listObject é a classe do objeto e listObjects é a coleção de objetos. A mesma coisa para gráficos. Então, gráfico chart é o tipo de dado, a classe, charts é a coleção, tá? Então, sempre que tem esse Szinho, representa a coleção daquela classe. Classes e coleções são dois conceitos que andam de mão dadas dentro do VBA. E a gente usa esses conceitos a todo instante, a todo momento a gente trabalha com classe, com coleções. A diferença é que a gente trabalha com classes e coleções que são pré-existentes do Excel. Aí, quando a gente começa a criar as nossas próprias classes, utilizando o módulo de classes, por exemplo, ou criar as nossas próprias coleções, aí sim é que as coisas começam a ficar um pouco mais avançado e que as pessoas talvez não tenham tanto domínio assim, tá? Mas classes e coleções são assuntos que a gente trabalha a todo instante dentro do Excel. Então eu crio uma variável de W as worksheet, por exemplo. Worksheet, tá? Essa variável W que eu criei, ela é um objeto que representa uma planilha, tá? Ela é da classe worksheet. Se eu vier aqui escrever w. O Excel já vai listar para mim todos os membros desse objeto. Agora, se eu escrever, por exemplo, worksheets, assim, isso aqui representa a coleção. Qual coleção? Nesse caso, a coleção de planilhas que eu tenho dentro do meu workbook, que são 3 planilhas. Então, se eu aperto worksheets, ele vai trazer aqui para mim diversos métodos, propriedades da coleção. Uma coleção, ela tem no mínimo 4 membros, tá? 4 métodos, que é o add, para adicionar itens à coleção, o membro ou o método delete ou remove, dependendo da coleção, o método item, que é para eu acessar um item naquela coleção, ou ainda o método count, que é para eu contar quantos itens existem dentro da coleção. Se eu pedir para o Excel exibir para mim uma mensagem com o total de itens que eu tenho dentro da coleção worksheet, ele vai trazer para mim o número 3.
porque eu tenho 3 planilhas dentro da minha coleção. Se eu quiser adicionar um item dentro dessa minha coleção, basta que eu utilize o método add. Então, worksheets.add. Na hora que eu fizer isso aqui, ó, automaticamente uma planilha nova é inserida aqui na minha coleção. Então, a partir desse momento, eu tenho 4 itens dentro de uma coleção. Eu tenho aqui a coleção Worksheets. Tá? Eu tenho 4 planilhas dentro da coleção. Se eu criar, por exemplo, um gráfico aqui, eu vou criar um gráfico A, B, C, e aqui alguns valores. Eu vou selecionar esse intervalo aqui, vou apertar a tecla F11 no teclado. O Excel ele vai criar um gráfico, uma planilha separada. Repare que eu tenho uma planilha separada onde está um gráfico. Essa planilha separada aqui, gráfico 1, ela é um objeto da classe Worksheet, será? Se eu pedir para o Excel exibir para mim o número de planilhas que eu tenho dentro da minha classe Worksheet, dentro da minha coleção Worksheet, por exemplo, debug .print, ele vai trazer, eu perguntar, worksheets, worksheets.count, ele vai dizer que eu tenho 4 planilhas dentro da minha coleção. Mas espera aí, eu não tenho 5 planilhas? Porque essa planilha aqui, ó, gráfico, que é um gráfico, ele não está dentro da coleção Worksheet, não é do tipo Worksheet, não é da classe Worksheet. Porém, ele é da classe Chart, tá? Então, se eu escrever agora Charts, que é a coleção de gráficos.count, e pedir para ele exibir, ele vai trazer para mim o número 1. Ok? Por quê? Porque dentro da minha planilha eu tenho um objeto da classe Chart. Então, na minha planilha eu tenho objetos da classe Chart e objetos da classe Worksheet. Tá? Então, isso aqui é uma planilha de trabalho. Isso aqui é uma planilha que o nome dela é Chart. Tá? Então, eu tenho 2 tipos de planilhas. Posso ter 2 tipos de planilha dentro do meu documento. Existe uma outra classe chamada Sheet apenas, tá? Assim, Sheets. Essa coleção aqui, ela engloba todos os tipos de planilhas que eu possa ter dentro do meu documento. Então, se eu escrever aqui sheets.count, ele vai dizer agora que eu tenho 5 planilhas, 5 sheets dentro da coleção Sheets, porque agora tanto gráfico quanto planilhas, pastas de trabalho estão todos dentro de uma coleção. O que eu quero dizer com isso daqui? É que dentro de uma coleção eu posso ter objetos todos do mesmo tipo, no caso Worksheet apenas Worksheet, Chart apenas Chart, como também eu posso ter dentro de uma coleção objetos que são de tipos diferentes. Então, por exemplo, dentro da coleção Sheets eu tenho Worksheets e Charts, ok? Então isso aqui são apenas exemplos de coleções. Se eu vier aqui inserir, por exemplo, uma tabela, bem nesse lugar aqui, ó, eu vou ter aqui uma tabela. Se eu criar uma outra tabela, aqui eu tenho tenho 2 tabelas nomeadas. Então essas 2 tabelas aqui, elas também representam, elas formam coleções. Eu vou criar uma outra variável chamada T, de tabela, as list object. Então essas tabelas aqui, elas são objetos da classe list objects. Como é que eu faço para acessar uma tabela daquela? Aliás, primeiramente, como é que eu faço para contar quantas tabelas dessas aqui nomeadas, por exemplo, eu tenho dentro da minha planilha? Debug.print. Eu vou colocar o nome da planilha, no caso planilha 1, .list object. Repare que eu puxo agora a coleção, tá? A coleção. .count. Se eu executar esse código, deixa eu limpar isso aqui. Se eu executar esse código, eu vou ter 2, tá? Eu tenho 2 tabelas, eu tenho 2 objetos na classe listObjects, tá? Então isso aqui é um objeto da classe listObjects, esse aqui também é um objeto da classe listObject. E esses 2 objetos formam a coleção listObjects.
tá? Se eu pedir para o Excel agora selecionar uma dessas duas tabelas aqui, como é que eu faço para fazer referência a um objeto dentro de uma coleção? Eu posso utilizar o índice, que é o número, a posição que aquele objeto representa dentro daquela coleção, ou eu posso utilizar o próprio nome do objeto. Então, se eu declarar aqui, se eu disser que set t, que é a minha variável da classe listObjects, é igual a planilha1.listObjects 1, por exemplo, eu estou dizendo que a minha variável t representa exatamente essa tabela aqui. Por que é essa tabela aqui? Porque a primeira tabela que eu crio é a tabela índice 1, é por ordem de criação. Então, se eu escrever t.dataBodyRange, por exemplo, .select, ele vai selecionar o corpo daquela tabela, ok? Se eu disser que t agora é a tabela 2, por exemplo, e executar esse código, ele vai selecionar a tabela 2, tá? Então, eu dei aqui alguns exemplos de coleções que já existem dentro do Excel, que são worksheets, ou charts, ou sheets, ou list objects, ou eu poderia ainda mostrar outros tipos de coleções que já existem aqui, tá? Eu poderia ficar uma infinidade de tempo aqui mostrando diversos tipos de coleções, mas isso apenas para você entender como são as coleções. O objetivo da aula é a gente criar as nossas próprias coleções. Como é que eu faço para acessar agora uma coleção que já existe? Eu te mostrei aqui um exemplo utilizando o índice. Digamos que eu quero fazer referência agora a uma planilha que está dentro aqui do meu documento. Eu quero pegar, por exemplo, a planilha, essa primeira planilha aqui, que é um gráfico. Então, eu vou criar uma variável din k, por exemplo, as sheet, tá? As sheet, da classe sheet. Se eu disser que set k é igual a sheets 1, por exemplo, k.select, na hora que eu clicar no botão, aliás, aqui é k as worksheet, tá? Worksheet ao invés de sheets. Na verdade, a classe sheet ela nem existe, tá? É worksheet, aqui worksheet. Apesar que eu já tinha uma variável w com essa classe, mas enfim, não tem problema. Estou dizendo que k é igual a sheets, worksheets 1. Então, se eu pedir para ele selecionar, ele vai selecionar exatamente a planilha 1, que já estava selecionada, na verdade. Se eu alterar para 2, aqui, ó, por exemplo, ele vai selecionar a planilha 2, tá? Porque eu faço referência a uma coleção através do índice dela, da posição dela, ou através do nome dela. Nesse caso, a primeira planilha da classe Worksheet, que está dentro da coleção, é justamente essa daqui, ó, tá? Porque lembra que gráfico não é da classe Worksheet, é da classe Chart, tá? Ou ainda, uma outra forma de eu fazer referência ao elemento da coleção é através do nome dele. Então aqui eu posso escrever planilha, por exemplo, 4, tá? Então estou dizendo que K representa a planilha 4 da coleção Worksheets. Então se eu clicar nesse botão, ele vai selecionar a planilha 4. Se eu pedir para ele trazer para mim um nome das planilhas, vamos alterar esses nomes aqui, ó. Vamos colocar para início. Aqui vou colocar, digamos, contas. Aqui vou colocar, por exemplo, pessoas. E aqui, departamento. Tá? Repare que eu vou até deletar esse gráfico aqui, não vamos precisar mais dele por hora. Eu quero apenas as minhas worksheets. Então, se eu tentar executar essa macro agora, ele vai dar um erro de subscrito fora de intervalo. Por quê? Porque essa planilha aqui, ó, essa chave, ela já não existe mais, tá? Então, se eu escrever agora departamento, eu estou fazendo referência à planilha
departamento, que está dentro da coleção de planilhas, tá? Se eu pedir para ele exibir para mim agora, debug.print, o nome da planilha, k.name, por exemplo, vou dar aqui um Ctrl G, ele vai trazer o nome departamento, tá? O que já era óbvio de se esperar. Se eu colocar o número 3 agora, por exemplo, e pedir para ele exibir o nome da planilha 3, agora índice 3, quando eu clicar no botão, ele vai trazer aqui pessoas, tá? Então, pessoas é a planilha 3. Então, assim, eu faço referência a uma coleção. Eu estou apenas mostrando para você, inicialmente, o que são coleções, tá? Então, você já entendeu, coleções são, digamos, um pacote que armazena vários objetos que podem ser do mesmo tipo, como worksheet ou list object, ou podem ser de tipos diferentes, no caso da coleção sheets, que armazena charts e worksheets. Mas não apenas objetos podem existir dentro de coleções. Eu posso colocar letras, números, datas, dados, enfim, qualquer coisa, tá? Então aqui alguns exemplos de coleções. O objetivo da aula é a gente criar as nossas próprias coleções dentro do VBA. Então eu vou criar uma macro chamada criar coleções. Criar coleções aqui dentro do VBA. E aí, aqui dentro eu vou começar a criar as coleções. Então como é que eu crio uma coleção? Eu vou declarar uma variável chamada minha coleção, por exemplo, as collection, tá? Então repare que nesse momento eu criei uma variável que vai representar uma coleção. Essa coleção, ela ainda não existe em nenhum lugar. O que existe é apenas a variável que vai representar essa coleção. Para eu criar uma coleção e então atribuir essa coleção à minha variável, eu uso essa declaração aqui, ó, set minha coleção igual a new collection. A partir desse momento eu tenho uma coleção que foi criada pelo VBA e ela foi atribuída à variável minha coleção. Quando eu escrevo minha coleção, aperto ponto, o Excel ele vai trazer para mim aqui os 4 métodos principais de uma coleção pura, que é o add, o count, o widen e o remove. Eu vou explicar para você já como é que você usa cada um deles. Agora, por que eu coloco, por exemplo, esse new quando eu estou criando uma coleção? Não só uma coleção, mas qualquer outro tipo de objeto, não qualquer outro tipo, mas em alguns tipos de objetos eu tenho que colocar esse new, por exemplo. Se eu crio uma variável, por exemplo, w, que nem eu fiz anteriormente, as worksheet, por exemplo, para eu atribuir um valor a essa variável, digamos que a variável w vai representar essa planilha aqui, ó, a segunda planilha que está ali. Como que eu faço para atribuir um valor a essa variável worksheet? Eu escrevo set w igual a worksheets 2, por exemplo. Ou ainda mesmo posso colocar direto o nome da planilha, codename, planilha 2, por exemplo. Por que em alguns momentos eu utilizo new, em outros momentos eu atribuo direto o objeto? Porque quando eu crio uma variável w, por exemplo, as worksheet, da classe worksheet, eu vou atribuir a essa variável uma planilha. Só que essa planilha que eu vou atribuir, ela já existe dentro do Excel. Ela está aqui, ó. Pode ser qualquer uma dessas planilhas. Então tudo que eu tenho que fazer é setar, atribuir o objeto à variável. Se eu crio uma variável rng, por exemplo, as range, e quero que a minha variável rng seja uma célula A1, por exemplo, range A1. Essa célula range A1, ela já existe, ela está aqui, ó, tá? Ela já está ali. Tudo que eu tenho que fazer é pegar essa célula e atribuir a minha variável rng que eu criei. Porém, alguns objetos que a gente cria, que a gente usa no VBA, eles simplesmente não existem no Excel ainda. Quando eles não existem, eu preciso criá-los, que é o caso da minha coleção. Então eu declarei uma variável que representa uma coleção. Só que essa coleção ela não existe em nenhum lugar ainda. Então eu crio a coleção através da palavra-chave new,
collection, eu crio essa coleção, a partir desse momento ela já existe na memória, então eu pego essa coleção, esse objeto, e atribuo a variável minha coleção. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu estou trabalhando com objetos de fora do Excel. Digamos que eu quero abrir uma instância do Outlook. Essa instância do Outlook, esse objeto, ele não existe aqui no Excel ainda. Então, por isso que geralmente eu escrevo set Outlook, alguma coisa assim, igual a new Outlook.application, tá? Nesse caso não vai aparecer para mim porque eu não estou com a biblioteca referenciada. Ou geralmente eu uso o método createObject. E aqui eu escrevo Outlook.application, tá? Apenas alguns detalhes, algumas curiosidades, tá? Então eu uso esse new quando o objeto ele não existe nativamente. Então eu crio o objeto e então eu atribuo esse objeto à variável que eu criei, tá? É claro que além dessa instrução, repare que eu declarei a variável aqui e aqui eu setei a variável. Uma outra forma de fazer exatamente a mesma coisa, deixa eu deletar isso daqui, ó. Uma outra forma de fazer exatamente a mesma coisa que essas duas linhas fazem é já declarar a variável e criar o objeto ao mesmo tempo. Então, din minha coleção, por exemplo, as new collection. Quando eu faço isso daqui, eu estou criando o objeto e ao mesmo tempo atribuindo esse objeto à variável coleção. Eu prefiro trabalhar dessa forma aqui. Embora essa forma aqui ela aparente ser uma forma mais clean, mais limpa de se utilizar, ela não é nem um pouco flexível, tá? Eu prefiro declarar a variável e depois criar o objeto e atribuir a variável declarada, porque eu obtenho mais flexibilidade para trabalhar com o código. Por exemplo, eu consigo verificar se a coleção ela está vazia, se foi atribuído a ela ou não. Nesse caso aqui, eu nunca vou poder verificar se a coleção está vazia, porque sempre que eu fazer referência a essa coleção, automaticamente o Excel vai criar a coleção, mesmo que ela não exista, tá? Mas isso é um outro assunto para tratar em uma outra aula mais específica sobre objetos, tá? Apenas apague isso daqui e inicialmente, sempre que for trabalhar com esse tipo de objeto, declare a variável e depois crie numa segunda linha a coleção e atribua a sua variável, tá? Ok, agora eu criei a minha coleção. Como é que eu faço para inserir itens em uma coleção? Minha coleção.add, tá? Minha coleção.add. E repare que agora eu tenho aqui alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, item, é o parâmetro obrigatório. Esse parâmetro diz o que eu quero colocar dentro da minha coleção. Então, digamos que eu quero colocar dentro da minha coleção uma planilha. Então, sheets, por exemplo, 1. Então, eu estou pegando a planilha 1, que está aqui, essa aqui, e estou atribuindo dentro da minha coleção. Se eu clicar F8 aqui, por exemplo, eu vou exibir a janela de inspeção de variáveis e vou pegar a minha coleção e trazer para cá para a gente acompanhar o andamento da vida dela. Então repare que eu tenho uma coleção que inicialmente é uma variável do tipo collection, porém está vazia. Nesse momento eu criei a minha coleção. Eu peguei a coleção e atribuí a variável. Agora eu já tenho uma coleção, porém ela ainda não tem nada dentro dela. Essa linha de código aqui vai inserir dentro da minha coleção a planilha 1. Repare que agora eu tenho dentro da minha coleção um item, tá? E esse item é justamente a planilha 1. Deixa ele carregar, deu uma travada. Pronto. Ó, isso aqui é uma planilha, tá? Então eu inseri uma planilha inteira dentro da minha coleção. Eu vou inserir outro item, minha coleção.add, por exemplo. Eu quero inserir agora uma outra planilha, sheets, por exemplo, a planilha 3. Então dentro da minha coleção, deixa eu arrastar para cá, vou clicar em F8, ele vai, repare que agora dentro da minha coleção eu tenho dois itens, tá? O item 1 e o item 2, que também
é uma planilha, tá? Então eu posso inserir itens dentro da minha coleção. Agora, como é que eu faço para saber quantos itens existem dentro de uma coleção? Isso eu acho que eu já mostrei anteriormente. Eu vou escrever aqui, ó, debug.print minha coleção.count, tá? Então esse item, esse método, ele conta quantos itens existem dentro da coleção. Então ele vai inseriu aqui a planilha 1, a planilha 3, e agora ele vai dizer quantos itens tem dentro da minha coleção. No caso eu tenho 2. E agora eu quero, digamos, percorrer os itens da minha coleção, tá? Eu quero percorrer todos os objetos que estão dentro da coleção. Eu faço isso através de um for each. Então eu tenho aqui eu coloquei duas planilhas dentro da minha coleção. Eu vou colocar também esse arquivo inteiro, tá? Esse workbook, minha coleção.add, por exemplo, this workbook. Então eu estou colocando dentro da coleção a planilha 1, a planilha 3 e esse workbook, essa pasta de trabalho. Se eu pedir para o Excel listar para mim os itens que tem dentro da coleção, eu vou fazer um for each. Então eu crio uma variável inicialmente de meu objeto, vamos chamá-la assim, as object, e aí eu vou fazer um for each para cada meu objeto dentro da minha coleção. Aqui eu escrevo apenas o nome da coleção, minha coleção. Next. Agora eu quero listar o nome de cada um desses objetos na minha janela de verificação imediata. Então meu objeto.name, aliás, debug.print meu objeto.name. Quando eu clicar aqui no botão, ele inseriu os 3 itens da minha coleção. Deixa eu pegar aqui a minha janelinha de inspeção de variáveis. Aqui está a minha coleção com 3 itens. O terceiro item é justamente um objeto, tá? Workbook. Eu cliquei aqui para ele abrir. Como tem um objeto inteiro dentro do elemento, ele demora um pouquinho. Mas enfim, aqui está os meus 3 itens. Eu quero que ele exiba o nome do primeiro objeto, primeiro item. Tá aqui, ó, início, tá? Aqui é o nome da planilha início. Agora eu quero que ele exiba o nome do segundo elemento, pessoas, tá aqui. E por último ele vai exibir o nome do terceiro elemento, que é collections aula 1, que é o nome desse arquivo. Lembra que eu coloquei um arquivo inteiro dentro de uma coleção, tá? Como que eu faço referência a um objeto específico dentro de uma coleção? Através do índice ou através do nome. Então, por exemplo, minha coleção.item. Esse método item, ele vai acessar um índice da minha coleção. Então, como eu tenho 3 coleções, 3 objetos, aliás, dentro da coleção, e quero pegar o primeiro, eu coloco o número 1, tá? Minha coleção.item.name, tá? E vou escrever agora isso aqui em uma mensagem, message box. Então, quando eu escrever lá, início, tá? Estou pegando aquele elemento. Se eu colocar o número 3 e pedir para trazer o nome, vai trazer collections aula 1, tá? Então, dessa forma aqui, eu faço referência a um elemento dentro de uma coleção. E se eu quiser, por exemplo, fazer alguma coisa com esse objeto, por exemplo, acessá-lo ou selecioná-lo. Digamos que eu quero selecionar o item 2 da minha coleção. Minha coleção.select. Quando eu executar esse código, ele selecionou, repare, a planilha 2, tá? Que é o objeto que está no índice 2 da minha coleção. Aliás, planilha 2 não, planilha 3, desculpa. Que é o segundo elemento da minha coleção, tá? Ele conseguiu acessar. Agora, tem que tomar cuidado, porque dependendo do objeto que você vai ter dentro da coleção, pode ser que ele não tenha um método que você está colocando ali, tá? Então isso é um problema. Agora, quando eu vou inserir um item a uma coleção, repare que eu tenho aqui o
.add, eu tenho aqui alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, o item, é o que eu já falei, é o que você está colocando dentro da coleção. Eu quero colocar agora apenas um nome, por exemplo, o meu próprio nome, Israel, tá? Israel. Eu tenho aqui outros parâmetros. Esse outro parâmetro aqui, ó, key, é a chave, é a identificação que você quer dar para aquele elemento, tá? Se você quiser. Já vou falar mais sobre ele. Outros dois parâmetros, before e after. Esse before e after, ele diz exatamente se você quer colocar esse item novo before, ou seja, antes de algum elemento, ou se você quer colocar after, após algum elemento. Digamos que eu quero colocar após, antes, aliás, antes do primeiro elemento. Então aqui você coloca Deixa eu inserir aqui, inserir, janela de expressão de variáveis. Repare que ele colocou esse item aqui, ó, lá no começo. Por quê? Porque ele colocou before, antes do item 1, ok? Deixa eu executar isso aqui. Ao invés de eu colocar esses objetos aqui, que vai ficar difícil para eu analisar, eu quero colocar outros itens dentro da minha coleção. Então, eu vou criar aqui uma outra macro. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Vou criar uma outra macro sobre criar coleções 2. E vou criar uma outra coleção de minha coleção as collection. Eu vou dizer que minha coleção é igual a new collection. New collection. Ok. E aí eu quero inserir na minha coleção. Minha coleção.add, por exemplo, Israel. Minha coleção.add, por exemplo, Pedro. Agora eu estou colocando letras, texto dentro da coleção. E minha coleção.add João. Só que esse João eu quero colocar before, antes do primeiro elemento, tá? Eu posso fazer dessa forma, ou ainda escrever aqui, ó, before, dois pontos igual, tá? 1, por exemplo, tá? Quando eu for executar, eu vou exibir aqui o inspeção de variáveis. Eu vou pegar a minha coleção, arrastar para cá. Repare que eu tenho 0 elementos, agora eu tenho o primeiro, Israel. Eu vou adicionar outro, eu tenho o segundo, Pedro. E vou adicionar um terceiro, João, porém before 1, antes do primeiro. Então João vai ficar aqui em cima, tá? Então a gente pode comparar coleções, por exemplo, com matrizes. Por que não usar matrizes? Quando eu trabalho com coleções, eu tenho mais flexibilidade para redimensionar a minha lista, inserir itens ou deletar itens da lista, ou colocar em uma posição específica na lista. Tá? Com matrizes é muito mais difícil de eu fazer isso. Eu tenho que toda hora ficar redimensionando a matriz e saber qual é a nova dimensão da matriz, por exemplo. Eu falava de um outro argumento que a gente tem aqui, que é o argumento key. Esse argumento key é uma identificação que eu dou para o elemento que eu estou colocando dentro da matriz. Eu posso colocar dentro de uma matriz, não, de uma coleção, eu posso colocar elementos repetidos, por exemplo, add Israel. Então eu vou colocar 4 elementos da minha coleção e o elemento Israel ele vai se repetir. Se eu clicar para executar, ele executou normal, não deu erro. Tá? Eu posso colocar elementos repetidos. Porém, sempre que eu vou colocar uma chave, uma identificação para esse elemento, e essa identificação precisa ser uma string, esses elementos não podem se repetir, eles precisam ser únicos. Então digamos que eu vou colocar exatamente o mesmo nome. Então o nome que eu estou colocando no elemento, eu vou usar também como chave. Então aqui é Israel, aqui o key vai ser Pedro, aqui o key vai ser João, e aqui a chave vai ser Israel. Se eu tentar executar esse código agora, ele vai dar um erro, porque essa tecla já está associada com o elemento dessa coleção. Essa tecla, na verdade, é essa chave, tá? Eu acho que a pessoa que traduziu o Excel
ela sabia muito de inglês, mas sabia pouco de VBA. Mas essa tecla, na verdade, é essa chave. Então eu não consigo atribuir, criar uma coleção e colocar uma identificação que já foi colocada anteriormente, tá? É a mesma coisa que acontece basicamente com as planilhas. Se eu quiser inserir uma planilha, por exemplo, sheets.add, eu inseri uma planilha. Aliás, eu não quero inserir uma planilha. Eu vou pegar uma planilha que já existe, então sheets, por exemplo, 1.name, eu quero dar o nome de sheets 1. Quem que é sheets 1? É a planilha início. Eu quero nomear essa planilha com um nome chamado departamento. Por exemplo, departamento. Deixa eu tirar isso aqui para não dar erro. Quando eu tento executar, esse nome já foi usado, escolha outro. Então repare que eu tenho aqui a coleção de planilhas e a chave desses elementos é o próprio nome da planilha também. Então eu não consigo colocar nomes repetidos dentro de coleções. Nomes não, identificação com nomes repetidos, ok? Então esse é um problema. Agora, como é que eu faço para eu remover um item dentro de uma coleção? A gente já aprendeu a adicionar itens, contar itens dentro da coleção, percorrer itens dentro da coleção. Eu posso também remover itens. Então esses itens aqui eu vou... Deixa eu só mudar esse aqui para não dar problema. Vou chamar de Maria, tá? Maria. E aqui Maria também, tá? Para eu remover um item, remove, tá? Remove a minha coleção. Minha coleção.remove, tá? E aqui eu vou colocar o índice. Eu dizia que o índice ele pode ser um número que representa a posição daquele elemento, mas pode ser a chave também. Então, digamos que eu quero remover o item Israel de dentro da minha coleção. Quando eu for executar esse código, deixa eu exibir aqui a minha janelinha. Eu tenho aqui a minha coleção, Israel, elemento 2, Pedro, depois o João e agora a Maria. Antes de eu remover, eu quero que ele diga para mim quantos itens existem. Então, message box, minha coleção.count. Eu quero contar quantos elementos existem na minha coleção. 4. Agora eu vou remover o Israel. Aqui está a coleção. Quando eu executo, repare que o Israel ele foi removido da coleção, tá? E automaticamente ela já se redimensionou, tá? Da mesma forma, se eu colocar aqui para ele remover o item e colocar como parâmetro o número 1, o que vai acontecer? Ele vai executar, vai colocar lá os itens Israel, Pedro, João, vai dizer que tem 4 e agora vai remover o primeiro item da coleção, que é o próprio Israel, tá? Removeu. Então eu posso fazer referência a um item dentro da coleção através do método item, e aqui eu posso colocar tanto a posição do elemento dentro da coleção como a chave, caso ele tenha. Eu vou acessar da mesma forma aquele item, tá? Isso de forma bem básica o funcionamento de uma coleção. Agora vamos fazer um exercício aqui dentro do VBA para a gente ver um pouco mais de utilidade dentro da coleção. Basicamente o conceito principal das coleções é isso daqui. Eu crio uma lista, eu posso adicionar coisas a essa lista, que pode ser objetos, valores, dados, números, letras, datas, ou objetos de qualquer natureza. E eu posso, além de adicionar itens, eu posso remover itens, eu posso contar quantos itens eu tenho e eu posso acessar esses itens também. Eu posso colocar também identificação para cada um dos itens. Se eu for colocar uma identificação, uma chave, eu não posso repetir esses dados, tá? Vou criar uma coleção, uma outra macro chamada sortear valores, tá? Sortear valores. E aí eu quero que o Excel, eu quero criar uma coleção que vai ter, digamos, 60 números, tá? Da Mega Sena, para sortear 60 números. Então vou criar uma coleção chamada minha coleção, as collection, tá? O nome um pouco, eu tô meio sem criatividade hoje para ficar pensando em nomes de coleções. Minha coleção as collection. Eu vou criar o objeto e atribuir a coleção. Então set minha coleção é igual a new collection.
Ok, agora o que eu quero fazer é colocar dentro dessa minha coleção 60 valores. Bom, 60 eu acho que inicialmente vai ficar um pouco longo para explicar. Vamos iniciar com 10. Então eu quero colocar dentro da minha coleção 10 elementos. Então eu vou criar uma variável i, uma variável de controle i as integer. Vou fazer um for i igual a 1 até o 10. Então esse for aqui, ele vai apenas inserir números dentro da minha coleção. Então minha coleção.add. Eu quero colocar qual item? O próprio número, tá? Dentro da coleção. Bom, se eu for exibir aqui a minha janelinha, deixa eu deletar esses caras aqui. Eu vou executar o código, vou pegar a minha coleção e arrastar para cá. Então repare que eu tenho uma coleção que tem 0 elementos. A partir de agora eu vou começar a inserir elementos. Eu inseri 1, o item 1 é o próprio valor número 1. Depois o for continua, o item 2 é o próprio valor número 2, e assim por diante. Eu vou inserir 10 elementos, tá? Inserir 10 elementos dentro da minha coleção. Repare que agora eu tenho 10 elementos, 10 itens dentro da coleção, e eu coloquei para cada item o valor que é um número, de 1 a 10. Agora o que eu quero fazer é começar a sortear esses números. Então eu quero sortear 5 números, porém sem repetição. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um pause aqui, eu vou criar uma outra variável chamada sorteado as integer. Esse sorteado ele vai representar justamente um número que eu vou sortear. E quando eu for sortear um número, eu preciso que esse número esteja entre um número menor e um número maior. Então já vou criar uma variável chamada menor as integer e maior as integer também. E eu vou querer sortear 5 números, tá? Então eu vou fazer o sorteio 5 vezes. Então eu vou fazer um for que vai do 1 até o 5, tá? Porque eu quero fazer o sorteio 5 vezes. Então lembre que esse primeiro for é apenas para colocar os dados, por exemplo, colocar as bolinhas dentro do pacote. E esse outro for é para eu retirar as bolinhas do pacote. Eu vou retirar 5 vezes. Então eu vou dizer que o número sorteado vai ser sorteado através de uma função, que é a função worksheetFunction.ranBetween. Então essa função ranBetween sorteia um número entre um número menor e um número maior. Qual que é o número menor? É a variável menor. E o número maior é a variável que representa um número maior. Bom, eu tenho uma variável menor e uma variável maior. Eu sei que a variável menor, ela sempre vai ser 1, porque eu vou sortear um número entre 1 e alguma coisa. Então eu já vou especificar aqui que menor é igual a 1. Porém, qual que é o número maior? Então, se eu tenho inicialmente uma coleção que tem 10 elementos, eu vou sortear um número entre 1 e 10. Então o maior vai ser 10. Só que eu vou sortear um número. E quando eu sortear esse número, eu quero remover esse número de dentro da coleção. Então, a partir do próximo sorteio, eu não vou mais ter 10 elementos, eu vou ter 9. Então, a variável maior ela vai ter que ser 9. Então, repare que essa variável maior ela é dinâmica, ela vai sempre mudando de valor. E o valor dela coincide com o total de itens que existem na coleção. Ou seja, coincide com o total de bolinhas que existem dentro do pacote. Então, eu vou dizer que o valor maior é igual a minha coleção.count. Tá? Eu vou contar quantos valores existem na coleção. Depois que eu sorteei esse valor que está entre um menor e um maior, eu quero pegar esse número. Tá? Então vamos lá. Eu vou apertar a tecla F8. Tá? Antes, porém, eu quero deletar isso daqui, para não ficar me atrapalhando. Eu vou executar minha macro, eu vou pegar aqui e exibir janela de inspeção de variáveis. A minha coleção inicialmente não tem nada, eu vou inserir itens, tá? Eu inseri 10 itens na minha coleção, olha lá, 10 itens, perfeito. Agora a variável menor vale 1. E aqui dentro vai fazer o for, que vai do 1 até o 5. Então a variável maior é justamente o total de itens que tem na coleção. 10. Então a variável maior
10. Então aqui eu vou fazer deixa eu ver onde que eu ponho essa janela aqui. Vou fazer um sorteio que vai entre 1 e 10. Então entre 1 e 10 eu vou sortear um número. Eu sorteei o número 6, tá? Agora, o que eu faço com esse número 6? Esse número 6 que eu sorteei, ele é nada mais nada menos do que a posição do objeto na coleção. Então, eu vou colocar lá na célula A1, que é essa célula aqui, ó, esse número 6. Então, cells, linha, vou colocar a própria linha aí, coluna 1, ponto value, igual a minha coleção, ponto item, o número sorteado. Bom, o que vai acontecer aqui? Deixa eu dar um play, um pause, aliás. Vou fazer tudo de novo. Deixa eu exibir aqui os minha janelinha. 5 itens, tá? 10 itens. Então, o menor vale 1, o maior vale 10. Vou sortear um número agora entre 1 e 10. Sorteou o número 5. Então, o que o VBA vai fazer? Ele vai pegar o elemento 5 da minha coleção e vai colocar na célula A1. Mas quem que é o elemento 5 da minha coleção? O elemento 5 da minha coleção é justamente o número 5. Então, ele vai colocar lá o número 5. Ok. Agora, ele voltou. Repare que a minha coleção, ela possui ainda 10 elementos, tá? Eu vou sortear um número entre 1 e 10, porém, eu já tinha sorteado o número 5. Então, o que eu deveria ter feito? Eu tinha que ter removido esse número 5 da minha coleção. Então, vamos aperfeiçoar o nosso código e remover esse número. Então, minha coleção.remove. Quero remover quem? O índice que eu sorteei, que é o índice sorteado. Agora a gente tem um código que ele está um pouco mais, digamos assim, perfeito. Eu vou deletar esse número 5 daqui, vou exibir novamente, tá? Então está inserindo aqui itens dentro da minha coleção. Eu tenho 10 itens, ok? Vai sortear um número entre 1 e 10, sorteou o número 9. Então ele vai colocar lá na célula linha 1, coluna 1, o índice 9 da coleção. Mas quem que é o índice 9 da coleção? É o próprio número 9, então colocou o número 9. Agora ele vai remover o índice 9, que é a posição 9. Então esse cara aqui vai ser removido agora. Vou dar F8, ele foi removido. Repare que agora eu tenho apenas 9 itens dentro da minha coleção, porque o item anterior, que era o 9, foi removido. Repare que o número 9 eu não tenho mais. Por quê? Porque o número 9 estava na posição 9, que foi removida. Porém, ele está aqui, ó, ele foi sorteado. Tá? Então, se eu refazer o código, agora minha coleção.count é 9, porque o total de itens na minha coleção é 9. Então, vai sortear um número agora entre 1 e 9. Se ele sorteia um número entre 1 e 9, ele vai sortear exatamente um desses números aqui, ó, entre a posição 1 e a posição 9. Isso me garante que ele não vai sortear o próprio número que já foi sorteado anteriormente, o número 9. Por quê? Porque ele não está mais disponível aqui, ele foi removido. Então ele sorteou o número 6. O número 6 está aqui, ó, item 6. Vai colocar o número 6 lá e vai remover a posição 6. Esse cara aqui, ó, removeu, tá? Vai voltar. Agora sorteou o número 1. Então esse cara aqui ele vai ser removido. Então ele vai primeiro colocar aqui o número 1. Colocou. Agora vai remover o elemento 1. Removeu o elemento 1. Agora eu tenho quantos itens na minha coleção? Eu tenho 7 itens. Vai sortear um número entre 1 e 7. Entre o elemento 1 e o elemento 7. Sorteou o número 1. Mas agora veja, o número 1 que ele sorteou é o elemento, ele está sorteando o elemento 1, que representa o número 2. Então repare que nesse caso ele sorteou 2 vezes o número 1, porém ele está sorteando os elementos, e os elementos estão sendo removidos quando são sorteados. Isso garante que nunca vai ter uma repetição. Então se eu executar esse código aqui,
vai colocar aqui os números aleatórios, sem repetição. Isso feito com coleções, tá? Que é uma lista, basicamente. Então, nesse pequeno código de coleções, a gente utilizou o método add, o método count, o método item e o método remove. Então, num único exemplo, a gente conseguiu abordar todos os itens, tá? Todos os métodos de uma coleção pura. Se eu quiser sortear um número entre 1 e 60, basta que eu coloque 60 itens aqui dentro da coleção. Quando eu executar, ele vai trazer aqui os 60, os 5 números, né? Entre os 60. Se eu quiser sortear, por exemplo, 20 números entre os 60, eu executo, ele vai trazer 20 números para mim, sem que se repita nenhum deles, tá? Entre 60. Bom, eu vou salvar esse arquivo aqui, para a gente fazer o outro exemplo que eu tinha falado dessa aula, utilizando coleções também. Nesse outro exemplo, a gente vai forçar um erro, a gente vai trabalhar com o erro da coleção. Eu vou abrir esse arquivo aqui, deixa eu verificar, deixa eu pegar aquelas tabelas, era justamente essa tabela que eu precisava. Eu vou dar um Ctrl C, vou colocar aqui, Ctrl V, e vou chamar essa planilha aqui, ó, de cidades. Ok, cidades, vou salvar esse arquivo, deixa eu fechar isso daqui. Bom, eu vou inserir um formulário, vou inserir um user form, aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui, e vou colocar uns combo box, tá? Então aqui eu tenho uma caixa de combinação que vai estar bem aqui. Nessa caixa eu quero colocar os itens da lista. Eu vou apenas arrumar aqui o tamanho dela para um tamanho, colocar a altura 22 e uma fonte tamanho 12, para ficar um pouco melhor de visualizar. Ok. Esse combo box é chamado combo box 1. Eu quero colocar nesse combo box aqui, ó, valores que estão nessa coluna C, que é a região. Repare que eu tenho diversas regiões do Brasil, mas eu não quero que elas... Eu quero colocar tudo isso dentro da minha combo box, mas sem repetir. Então digamos que eu tenho uma base de dados, digamos que aqui, ó, essa base continue com outras informações de pessoas, CPF, e cada pessoa é de uma cidade, por exemplo, que é de um estado e que é de uma região. E eu não tenho uma lista separada, por exemplo, com apenas regiões ou apenas com cidades. Tudo que eu tenho está na base de dados. Eu quero pegar os dados direto dessa base de dados e colocar na minha combo box, porém sem que se repitam. Então como a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui o meu combo box 1, eu vou colocar um botãozinho aqui. Esse botãozinho vai servir apenas para preencher esse combo box. Então eu vou dar um duplo clique no botão. E aí, a primeira coisa que a gente faz de praxe é criar a nossa variável base, essa range, que vai representar todo esse intervalo. Então eu vou dizer que base é igual a essa planilha aqui, a planilha 2, então planilha 2, ponto range a1 ponto current region, ok? Current region. E vou criar uma outra variável chamada coleção. Então essa variável eu vou chamar de região, para ficar diferente apenas, tá? Call região as collection. E aqui embaixo eu vou criar a minha coleção. Então, set call região é igual a new collection. Ok, new collection. Criei a minha coleção. Agora eu tenho que fazer um for next, um for que vai percorrer todo esse intervalo da coluna 3 e pegar estado por estado e colocar dentro da minha coleção. Então, for i igual a 2, porque eu não quero começar na primeira linha, quero começar na segunda, até o total de linhas, que é base.rows.count. Aqui eu vou colocar o next. Eu começo na linha 2, porque a primeira linha é justamente o cabeçalho. Bom, aqui que está o grande segredo. Eu vou pegar esses itens que estão aqui, um por um, e colocar dentro da minha coleção. Então, se eu escrever lista, a qual região ponto add, qual que é o item que eu quero colocar? É o item que está em base, aliás,
Antes disso, vamos dar um passo atrás. Vamos criar uma variável para representar a região. Região as string. Então, a minha região é justamente o valor que está na coluna 3. Então, base.cells, a linha está variando, linha aí, coluna 3.value. Eu tenho uma região. Agora eu quero pegar essa região e colocar na minha coleção. Então, qual região.add. E o item é a região. Bom, se eu fizer isso daqui e colocar o item dentro da minha coleção, adicionar itens à minha coleção, lá no final eu vou ter quantos itens dentro da minha coleção? Message box call região.count. Vamos fazer um teste. Quando eu clico no botão, ele vai dizer que eu tenho que definir a variável. Então, din is integer. Ok. Agora sim, ele vai dizer que eu tenho 100 elementos. Poxa, eu tenho 100 elementos dentro da minha lista. Por quê? Porque ele percorreu toda a minha lista, e foi inserindo item por item, mesmo repetindo os itens. Mas não era bem isso que eu queria. Eu quero que ele insira sem repetir. Como que eu faço isso? Eu vou trabalhar com o erro a meu favor. E qual que é o erro? Quando eu insiro uma item à minha coleção, eu posso colocar uma chave. Eu vou colocar que a chave é exatamente o próprio elemento, o próprio item. E aí, logo vai dar um erro de essa tecla já está associada, porque ele está tentando exibir, colocar dentro da minha coleção o sudeste, mas ele já colocou o sudeste já na primeira linha. Quando ele tenta colocar na segunda linha, dá erro. Por quê? Porque ele não consegue colocar dois elementos com a mesma chave. Se eu clicar em exibir, janela de expressão de variáveis, e trazer para cá a minha call região, eu tenho o primeiro elemento que é o sudeste. O segundo elemento, que seria o sudeste também, ele não está conseguindo colocar porque está com a mesma chave. Então, é esse erro que eu vou utilizar ao meu favor para fazer isso. Eu vou simplesmente colocar a instrução onError resume next, tá? Ou seja, se der um erro, apenas ignore o erro e siga em frente. Quando eu tentar executar dessa vez, message box call região.count, por exemplo. Eu vou clicar aqui, vou clicar nesse botão 5, porque eu tenho 5 regiões dentro da minha coleção. Agora ele colocou item a item, elemento, região por região dentro da minha coleção. E quando deu o erro, ele simplesmente ignorou o erro e seguiu em frente, ok? Agora que eu tenho elementos dentro da minha coleção, eu vou pegar esses elementos da minha coleção e colocar dentro do meu combo box. Então eu vou fazer o seguinte, fazer um novo pode ser um for each ou pode ser um for next. Fazendo um for next, por exemplo, for i igual a 1 até call a região.count. Então eu vou fazer um for next que vai do primeiro item até o total de itens que tem dentro da minha coleção. E aí, basta que eu escreva o seguinte, combo box 1, que é o meu combo box, .add item. Eu quero inserir um item no meu combo box. Qual item? É o item que está, é o item da coleção. Então, call região.item. Qual item? O item i. Então, se eu estou no primeiro item, vai pegar o primeiro item e colocar dentro da minha combo box, tá? E assim por diante. Vou colocar um ponto de interrupção bem aqui, vou executar, vou trazer esse cara aqui pro ladinho, vou clicar no botão. Ok, eu tenho, vamos exibir aqui, eu tenho a minha janelinha com a minha coleção, com os meus estados, minhas regiões, aliás. Vai fazer um for que vai do 1 até o total, que é 5. Então vai inicialmente colocar dentro do meu combo box o item que está na posição 1, tá? 1. Aqui está 102, mas a hora que eu der o F8, ele vale 1. Então qual que é o item 1 da minha coleção? É sudeste. Então ele vai colocar dentro do meu combo box sudeste. Eu dei um
play, um F8, repare que já apareceu o Sudeste ali. Agora, se eu voltar para cá, Next, eu estou no item 2. O item 2, Centro-Oeste. Eu dei um F8, já inseriu o Centro-Oeste. Então vai percorrer toda a minha coleção e vai percorrer toda a minha coleção. A Siri está me atrapalhando aqui. E vai adicionar todos os itens aqui, tá? Ok, adicionou lá todo mundo. Bom, outra forma de fazer exatamente a mesma coisa é através do for each. Então eu vou comentar esse código. No caso do for each, eu não preciso me preocupar com o total de itens. Basta fazer um for each. Então para cada, deixa eu criar aqui uma variável chamada, pode ser a mesma variável região, que é uma string. Então para cada região dentro de coleção, dentro de qual região. Next. Nesse caso, estou tratando cada item da minha coleção como uma string, ok? Porque eu tenho certeza que é uma string. Se você tiver itens na tua coleção de tipos diferentes, você não pode fazer desse jeito aqui. Você tem que declarar a variável como uma variant, por exemplo. Eu vou dizer que combobox1.addItem igual a região. Se eu executar esse código, aqui tem que ser uma variant, tá? Ele deixou a mensagem bem clara. A variável de controle de for each tem que ser uma variant ou um objeto. Então vamos alterar para variant. Aliás, vamos criar uma outra variável, então chamada minha região as variant. Pronto. Aqui minha região. Ok. Ele vai pegar região por região e vai colocar dentro do meu for each. Qual que foi o problema que aconteceu aqui agora? Eu estou adicionando a string, né? Ao invés de adicionar a variável minha região. Executando, cliquei no botão, ele vai funcionar da mesma forma, ok? Bom, se você for observar bem, eu fiz aqui o seguinte. Eu peguei os itens da minha planilha, adicionei todos eles à minha coleção. Depois que eu adicionei a coleção, eu peguei da minha coleção e adicionei ao combo box, tá? Fazendo de duas formas diferentes. Porém, eu posso poupar esse trabalho aqui e no mesmo momento em que estou adicionando a minha coleção, eu já adiciono também a minha combo box. Então, como é que eu faço isso? Aqui, ó, basta que eu escreva o seguinte, ó, call região.add, qual região não? Combo box. Eita, combo box 1.addItem. E aqui eu quero colocar o item, tá? Qual que é o item que eu quero colocar na minha combo box? No caso, a variável região, que é a própria região. Bom, isso aqui vai trazer um erro para mim. Qual que é o erro? Quando eu tentar inserir um item que já existe dentro da minha coleção, ele vai ignorar esse erro, on error, resume next. Porém, ele vai seguir com o código. E seguindo com o código, ele vai adicionar ao meu combo box mesmo assim. Não é o que eu quero que aconteça. Se eu clicar no botão, repare que ele vai inserir todo mundo repetido. Não é o que eu quero que aconteça. Como que eu resolvo esse pequeno problema aqui? Ó? Ao invés de utilizar on error, resume next, que é um tipo de tratamento de erro que apenas ignora o erro, eu vou utilizar um tratamento de erro de verdade. Eu vou colocar bem aqui, ó, um rótulo chamado pular, tá? E aqui, ao invés de utilizar on error, resume next, eu vou deixar aqui marcadinho aqui, caso alguém queira aproveitar. On error, go to, pular. O que significa isso? Significa que a hora que der um erro aqui, ó, quando ele for acrescentar o mesmo item que já existe, ele vai pular para cá, tá? On error, go to, pular. Ele vai pular para cá e vai pular essa parte de adicionar o item na combo box. Vou clicar bem aqui, vou clicar no botão, vou clicar aqui. Executou. Repare que ele vai inicialmente inserir na minha coleção, ele vai inserir uma região. Qual região que é? Vamos ver aqui, ó.
Sudeste, tá? Ele pegou bem aqui, ó, Sudeste e inseriu. E vai pegar o Sudeste e vai colocar lá no meu combo box. Então colocou o Sudeste. Beleza. Funcionou perfeito. Agora, o próximo item também é o Sudeste. Então, quando ele vai tentar inserir o Sudeste na minha coleção, vai dar o erro, porque ele não aceita. Como dá o erro, que ele faz? Ele pula. Beleza, ele pulou para cá, para o rótulo. Então ele não inseriu o Sudeste de novo lá, porque já existe, deu erro. Então você pode pensar que resolveu o problema. Porém, se ele for tentar fazer de novo, ele vai tentar inserir agora o Centro-Oeste. Bom, o Centro-Oeste não tem na coleção ainda, então não vai dar erro, vai inserir normal. Inseriu na coleção, inseriu no Combo Box também. Volta, vai inserir agora o Nordeste, tá? Que tá aqui, ó. Vamos seguindo ali, ó. Inseriu o Nordeste, beleza. Vai inserir agora quem? O Nordeste de novo. Só que o Nordeste já existe. Se a gente vier aqui e verificar que o Nordeste já existe, ele vai tentar inserir de novo o Nordeste. E aqui vai dar um erro. Mas aí você pensa, poxa, mas ele vai tratar o erro com isso daqui. E aí o que acontece? Dá um erro. De novo. Como que você resolve esse tipo de problema? Se a gente tinha uma instrução onError goTo pular, ele, teoricamente, quando dá o erro, ele tem que pular para cá. Por que ele não pula? Porque esse erro, essa instrução, esse tratamento de erro, ele já está sendo utilizado no primeiro erro. Quando ele tentou adicionar o Sudeste, ele tratou o erro e mandou o código para cá. Então, esse primeiro tratamento de erro ainda está ativo, ele está sendo utilizado. Eu não disse, não tem nenhuma instrução que fala que ele foi finalizado. Então, ele não consegue executar novamente o tratamento de erro se aquele primeiro ainda está ativo. Como é que eu faço para desativar um tratamento de erro que está em execução? Esse é o ponto-chave de tudo isso daqui, ó. Basta que eu escreva aqui, ó, onError goTo -1. Esse goTo -1 diz o seguinte, ó, esse tratamento de erro aqui está finalizado. Você pode liberar essa instrução para tratar outros erros que aconteçam, tá? Então, dessa forma, quando der o erro, agora, então, ele vai tentar executar lá. Colocou o Sudeste. Quando tentar colocar de novo o Sudeste, ó, pulou para cá. Só que na hora que ele chegar aqui, ele já libera o tratamento de erro. Então agora, se der outro erro, esse cara aqui já vai poder tratar esse outro erro novamente, tá? Então isso aqui vai fazer com que eu consiga adicionar na minha list combo box todos os itens que estão sendo adicionados à minha coleção, tá? Então ele vai lá e adiciona. Repare que nesse segundo caso, a gente praticamente não utilizou a nossa coleção para nada. Ela não está sendo utilizada para nada. Ela está sendo utilizada unicamente para dar um erro. E a gente se aproveita desse erro para colocar os itens no meu combo box, ok? Bom, agora quando eu clicar, der um duplo clique nesse combo box, eu quero que ele coloque nesse outro combo box, que estão aqui os estados. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, um estado. Vou declarar uma variável chamada região, sString. Uma outra variável chamada estado sString também. Então eu tenho uma região, tenho um estado. Uma outra variável chamada base, sRange. E uma outra variável chamada meu estado, que vai representar a coleção de estados, sCollection. Bom, base é igual a planilha 2, que é onde estão a minha tabela. Planilha 2. Ponto range a1 ponto current region. Essa é a minha base. A minha região é o valor que está no combo box 1, que no caso é esse cara aqui mesmo. Eu dei um duplo clique nele. Eu vou pegar o valor que está ali e atribuir a minha variável região. Combo box 1.value, ok? Agora eu vou criar a minha coleção. Então set meu estado igual a new collection. Aliás, meu estado não. Vou colocar call
estado, apenas para eu entender que é uma coleção. Então, call estado. Ok. Agora, vou fazer um for, que vai da linha 2, i igual a 2, até base.rows.count. Next. Vamos declarar a variável i, de i, as integer. Agora aqui dentro eu quero percorrer essa lista, e quando eu encontrar um estado que está lá no combo box, eu vou pegar o que está na coluna B e adicionar a minha coleção. Então, se base.cells, linha i, coluna 3, ponto value, então linha i, coluna 3 é essa aqui, ó, for igual a variável região, então eu vou pegar o que está na coluna ao lado e atribuir a minha coleção. Então eu vou criar uma variável, aqui dentro já tem a variável criada, a variável estado é o que está em base.cells, linha i, coluna 2, ponto value, tá? Linha i que está variando, coluna 2, coluna B é o estado. Eu quero pegar esse estado e adicionar a coleção, tá? Então, call estado.add, eu quero colocar quem nessa coleção? O estado. Eu vou colocar a chave como sendo o próprio estado também, justamente para dar erro quando for repetido. E quero colocar no meu combo box. Então, combo box 2.addItem. Eu quero colocar o estado. Porém, se for repetido, vai dar erro. Então, por isso, onError, goTo, pular. Vamos colocar aqui embaixo o rótulo, pular. Ok, e abaixo do rótulo pular, onError, goTo, -1, para liberar para nós o tratamento do erro. Bom, se eu for executar isso aqui, clicar no botão, sudeste, a variável do objeto ou a variável do bloco with não foi definida. Aqui é set. Ok. Sudeste, estados do sudeste. Bom, se eu escolher centro-oeste, ele vai trazer estado do sudeste e do centro-oeste. Ele mantém o que já estava antes. Então, para resolver o problema, basta que antes eu limpe o combo box. Combo box 2.clear. Aliás, não é aqui nesse código, tá? Não é aqui. É aqui no evento change desse cara aqui, ó. Então aqui, combo box 2.clear. Ok. Executando, eu vou pegar aqui, ó, sudeste, sudeste, centro-oeste, centro-oeste, nordeste, nordeste, tá? Tudo os que estão aqui nessa minha tabela. Agora, quando eu der um duplo clique nesse cara aqui, eu quero que ele pegue os valores da cidade e coloque no meu combo box 3. Então, duplo clique nesse cara aqui. Eu acho que você já entendeu como é que funciona. Vamos fazer um pouco mais rápido. Vamos criar uma variável chamada cidade as string, uma variável chamada estado as string, uma variável chamada call cidade as collection, uma variável chamada base as range, uma variável de controle i as integer. Base é igual a planilha 2, ponto range a1, ponto current region. Call cidade é igual a new collection, uma nova coleção. Não podemos esquecer do set aqui na frente. E ainda falta a variável estado. A variável estado é justamente o que está nesse próprio combo box 2.value. E agora o for, que vai do 2 até a linha final, que é base.rows. Repare que rows com S é o que? É uma coleção de linhas. Ao passo que row sem S é apenas o número da linha. rows.count. Ok, next. E aqui vamos fazer a verificação. Se
base.cells, linha I, coluna 2, ponto value, for igual ao estado que eu estou trabalhando, então vamos inserir dentro da coleção. Primeiro, cidade é igual a base.cells, linha I, coluna 1, está na coluna 1, a cidade, ponto value. Agora vamos adicionar isso à minha coleção. Então, minha cidade, aliás, coleção cidade, ponto add. Qual que é o item que eu quero inserir? É a cidade. A chave é a cidade também. Feito isso, eu quero inserir no combo box. Então, combo box 3.add item cidade. Porém, isso aqui vai dar um erro. Eu quero que dê o erro. Portanto, on error go to pular, assim. Aqui vamos colocar o rótulo, pular. E aqui embaixo, on error, go to -1, para liberar o tratamento de erro, para quando der o próximo erro. Eu vou clicar no botão, isso aqui vai preencher o primeiro combo box, Nordeste, Alagoas, a variável do objeto, a variável do bloco with não foi definida. Meu Deus, o mesmo erro, set. Ok. Alagoas, Maceió, tá? Piauí, faltou, né, o clear também aqui. Então, duplo clique antes do for, combo box 3, ponto clear, tá? Executando, clica no botão, Nordeste, vamos pegar, por exemplo, Ceará, Fortaleza e Caucaia, tá? Se eu pegar a Norte, Amazonas, Manaus, Rondônia, Porto Velho, tá? E assim por diante, beleza? Pessoal, 1h23, pelo menos é o que está marcando aqui no meu relógio, né? 1h23, teve alguns momentos em que eu precisei atender o meu telefone, então eu vou ter que tirar uns 5 minutinhos do vídeo, então um pouco mais de 1h15 minutos de vídeo, tá? Apenas com introdução às coleções, tá? Collections. Eu dei aqui apenas 2 pequenos exemplos de sortear valores e exemplos de preencher esses combo boxes aqui. Na aula que vem, a gente vai continuar com esse assunto. E aí, a gente vai subir muito o nível, tá? Se você achou que foi difícil essa aula, eu peço que reassista várias vezes para entender bem o conceito de coleções, porque na outra aula a gente vai trabalhar com diversos controles dentro de um formulário, tá? Que é geralmente a vida real, tá? Onde você realmente vai precisar de coleções na vida real, é nesses casos assim, tá? Então na próxima aula a gente vai voltar com um assunto um pouco mais avançado de coleções, tá? Eu espero realmente que você tenha entendido o que foi explicado aqui. Qualquer coisa é só colocar aí nos comentários a sua pergunta, beleza?